meus amados, devido aos problemas de saúde pública que tem passado por nosso país, infelizmente não temos condições de fazer um encontro presencial. E como eu tinha prometido a vocês, a gente iria fazer uma exposição de conteúdo que faltava para a nossa próxima prova, a qual a gente não tem como marcar data ainda. Mas a nossa intenção com esse material de hoje é que vocês possam visualizar e compreender o conteúdo que ficou faltando, que no caso foi a anatomia seccional do cotovelo, mão e punho, tá bom? Então hoje nós vamos visualizar isso e eu espero que vocês tenham um bom aproveitamento e depois me passem o feedback de vocês. Bom, meus amigos, como já é do conhecimento de vocês, eu sempre inicio minhas aulas fazendo uma retrospectiva do conteúdo que a gente vai explanar. Então, como a gente está falando de anatomia seccional, é importante que a gente tenha em mente todas as estruturas da região que a gente vai estudar. Nesse caso, a gente está estudando o membro superior e especificamente a região da articulação do cotovelo, a região cubital, e a região de mão e punho, tá? Então é importante que a gente possa fazer uma retrospectiva do conteúdo. Claro que não é nosso objetivo mostrar a anatomia regional ou sistemática, até porque isso vocês já viram na disciplina de anatomia e fisiologia, tá? Mas a gente vai recapitular algumas estruturas que são importantes para a compreensão da anatomia seccional dessa região. Bom, nós sabemos que o membro superior ele está inserido na região axial do nosso corpo, do nosso tronco, ligado ao esqueleto axial, que é composto pela cabeça, coluna vertebral, tórax e pelve, tá? E o membro superior ele está inserido no esqueleto axial através da cintura escapular, que já foi tema de uma aula anterior, tá? Nós falamos na aula anterior de ombro, né? Falamos do membro como um todo, falamos especificamente do ombro, e hoje nós vamos abordar o cotovelo, a mão e o punho. Tá? Então, para que a gente não fique perdido no conteúdo, eu gostaria de lembrar a vocês a respeito das estruturas que compõem esse membro, principalmente as esqueléticas, que são as nossas principais referências quando a gente vai falar de imagem. Tá? Lembrando que, como eu falei para vocês, quando a gente vai pegar uma imagem para analisar, a gente sempre toma um ponto de referência. E esses pontos de referência que a gente toma, os principais deles são os ósseos, que são aqueles pontos de mais fácil visualização, tanto nas tomografias como nas ressonâncias. Obviamente, em cada uma delas, eles têm contrastes na imagem de forma diferente. Tá bom? Então, como nós vimos anteriormente, o nosso membro superior ele é composto por uma parte chamada de raiz ou cintura escapular, tá? Que é composta pela cavícula e escápula, já falamos disso. Nós temos o braço, que está inserido através da articulação glenohumeral, e esse braço ele é composto basicamente de um osso, que é o húmero, já falamos dele, e o antebraço composto pelo rádio e a una, tá? E a mão composta pelos ossos do carpo, metacarpo e as falanges. Okay? Então, nós temos aqui uma imagem, né, radiográfica. Lembrando que as imagens radiográficas elas não são imagens seccionais, são imagens planas, né, e compactas. Compactas, eu digo de que forma? Que todas as estruturas compostas que estão ali naquele indivíduo, elas estão compactadas em uma única imagem, né? É uma sobreposição, é uma sombra radiográfica. Tá? Então, na imagem radiográfica, a gente vai estar vendo todas as estruturas em diversos planos comprimidos em um só, ou seja, um sobreposto sobre o outro. Tá? Então, partindo especificamente para a região do cotovelo, que é o que a gente vai se focar por enquanto, nós temos o cotovelo formado basicamente pela extremidade distal do osso húmero e pelas extremidades proximais dos ossos rádio e una.
Lembrando a vocês aqui numa vista anterior que o rádio sempre vai estar na região lateral, né? Encontramos ele na região lateral, e a una está medial ao rádio. Tá? Os dois estão articulados com a extremidade distal do húmero, através do capítulo e da tróclea. Falando especificamente do rádio, obviamente há diversas estruturas que a gente tem como importantes no rádio, mas eu gostaria que vocês fixassem, em primeiro lugar, algumas estruturas que são mais evidentes e que são importantes para a compreensão nas imagens. Tá? Primeiramente, vocês têm que estar em mente, aqui no número 1, como a gente pode ver, a extremidade proximal do rádio, que é composta pela cabeça e o colo, tá? E na extremidade distal, a gente vai ter lá na pontinha o processo estiloide do rádio, tá? E aqui na região central, a gente vai ver o corpo do rádio. Basicamente, são essas três divisões que a gente tem no rádio. Nós estamos vendo aqui uma visão anterior, uma posterior e uma visão medial. Medial por quê? Porque a gente vê a linha interóssea, a margem interóssea, que está voltada para a una. Claro que isso eu estou falando em posição anatômica. Nós sabemos que o rádio, ele, além de se movimentar em flexão e extensão, em torno da articulação do cotovelo, ele também realiza um movimento de supinação e promulação, se projetando por cima da una, né? E é claro que na hora desse movimento, essa margem interóssea ela não vai ficar em posição medial. Quando a gente fala em posição medial, a gente está se referindo em posição anatômica, né? Com as palmas da mão estendidas para frente. Ok? Gente, algumas estruturas, é claro que vocês não vão trabalhar com diagnóstico, no caso do técnico em radiologia ou tecnólogo, tá? Mas é importante que a gente conheça as estruturas que compõem os ossos que a gente está visualizando nas imagens. Claro que existem algumas estruturas, que são essas que eu circundei de vermelho aqui na imagem, que são mais importantes, tá? Mas eu quero que vocês lembrem, principalmente na hora que a gente estiver visualizando as imagens, para relembrar disso, que a gente vai ter aqui na extremidade proximal a cabeça do rádio, né? Nessa cabeça do rádio a gente vai ter uma circunferência articular que ela vai girar em torno do capítulo e também se articular com a face articular da una, tá? A cabeça do rádio, ela não se articula só com o capítulo, ela também se articula com a una, tá bom? Logo abaixo a gente vai ter o colo do rádio e a tuberosidade do rádio, que ela é muito importante porque nela se inserem diversos ligamentos e tendões, tá bom? No corpo do rádio, o que a gente vê de mais importante como referência é a margem interóssea. Claro que a gente tem várias outras estruturas que são visualizáveis, as duas faces anterior e posterior, a margem anterior, tá? O forame nutrício, né? Que é por onde entra a vascularização. E na extremidade distal, a gente vê uma estrutura importante, que é o processo estiloide. Também serve de referência anatômica para a gente visualizar algumas estruturas na região do punho, tá bom? Então, não dá para ver nessas imagens aqui, mas numa vista cranial, a gente veria também a fóvea articular, que é a cavidade da cabeça do húmero, a qual se articula com o capítulo, tá? Na extremidade distal, além do processo estiloide, que a gente vê como importante, nós temos a face articular carpal, que é aquela que fica em contato com os ossos escafoide, piramidal, né? E ela é a região onde faz o movimento do carpo, tá? E está retido nas laterais pelos processos estiloides, tanto do rádio como da una. Tá? Há uma retenção articular nessa região. Tá? E aí nós vamos ter no rádio a incisura unar, assim como na una nós temos a incisura radial, né? Que não é
distal, como no caso do rádio proximal, elas são invertidas, né? Lembrando que a cabeça do rádio está para proximal e a cabeça da una está para distal, né? Ok? Bom, pessoal, para o maior entendimento de vocês, eu estou aqui com um rádio, tá? Uma una, são ossos humanos de verdade, tá bom? Eu estou aqui com o rádio a una numa posição anatômica, onde aqui eu tenho a face anterior, tá? E aqui atrás de mim a face posterior, tá? Eu vou aproximar da câmera para que vocês possam ver. Aqui nós temos a extremidade proximal, onde eu tenho a cabeça do rádio, tá? Na cabeça do rádio eu vou ter aqui uma fóvea, que é onde vai se articular com o capítulo do húmero. E também a face articular da una, onde vai se articular aqui na fóvea da una. Lembrando que o rádio, ele além de se articular junto com a una, na tróclea e no capítulo do húmero, eles também se articulam entre si, tá? E o rádio, ele, além dele fazer o movimento de extensão e flexão, ele também gira aqui, né, em torno da cabeça do capítulo e aqui na fóvea da una, fazendo o movimento aqui nessa região aqui do rádio também tem a incisura ulnar, que se articula aqui com a face articular da una, né? Tá? Girando aqui também. Então, os dois juntos vão fazer esse movimento aqui. A una, ela não mexe, né? Ela só faz flexão e extensão ao redor da tróclea. Ela fica paradinha, tá? E ela gira aqui, ó, o rádio que gira em torno dela fazendo esse movimento, tá? Esse movimento é justamente esse movimento aqui, tá? De supinação e pronação. No caso, supinação abre, pronação fecha, né? Em posição anatômica, com a palma da mão estendida, é supinação. Para que vocês não esqueçam, quando a gente está na academia, a gente faz o supino, né? Tá? Não tem aquele movimento do supino? É com as palmas da mão estendidas, está supinado, está aberto. Tá? O contrário é pronar, tá bom? Então, continuando aqui com o rádio, nós temos a margem interóssea, nós vamos ter duas margens interósseas, já a gente vai falar da una, né? Uma margem interóssea radial, que fica voltada para a medial, e uma margem interóssea ulnar, que fica voltada para a lateral, ou seja, um voltado para o outro, e aqui no meio a gente vai ter uma membrana interóssea, isso é plenamente visualizável nas imagens que a gente vai ver, ok? Então, gente, nós vamos ter aí no rádio, né, uma incisura ulnar na extremidade distal, tá? E lá na una, uma incisura radial na extremidade proximal. Essas articulações são importantes entre o rádio e a una para o movimento de pronação e supinação, tá bom? Então, continuando aqui, tá? Nós podemos ver aqui na imagem que o rádio está na região lateral do braço, do antebraço, tá? Se articulando aqui com o capítulo e a tróclea se articulando com a una, tá? Quando eu tinha aulas de anatomia, meus professores costumavam fazer a analogia que o rádio ele sempre estava do lado lateral e a antena do rádio era o nosso polegar, né? Isso é uma boa dica para não nos fazer esquecer que o rádio ele está na posição lateral, tá? Por incrível que pareça, isso parece algo tolo, mas muita gente faz confusão sobre isso, tá bom? Então, vamos para a una, tá? Na una, aqui na extremidade da una, extremidade mais proximal, nós temos uma região protuberante, que é a ponta do nosso cotovelo, né? Tá? Que é o olecrano, né? Tá? O olecrano ele está na extremidade mais proximal da una. E na extremidade mais distal, aqui no número 3, nós temos o processo estiloide da una. Tá?
Assim como o rádio e a una, eles têm cabeça, corpo, né? O corpo aqui no número 2, aliás, o corpo é esse aqui, o número 2 seria a margem interóssea, que está voltada para a lateral, que eu mostrei para vocês agora na una, tá? Na una de verdade, tá? E aí, existem estruturas que são importantes, que são as faces articulares. Aqui no número 6, tá? Eu tenho a incisura troclear, que é a incisura onde vai se encaixar, aqui eu tenho um número, né? Onde vai se encaixar aqui na tróclea. Aí eu vou ter a incisura radial, né? Que é onde vai se encaixar a cabeça do húmero, tá? E aí eu vou ter o processo coranoide, né? Aqui no número 5, que é a parte pontiaguda, digamos assim, que vai entrar no processo, na cavidade ou na fossa coranoide também, lá no úmero, tá bom? Aqui, gente, eu tenho um número, né? Tá? Cabeça do número, tá? E aqui eu tenho a região distal do úmero, onde eu vou encontrar o capítulo, que é essa parte mais redondinha aqui, e a tróclea, tá? E aqui nas extremidades lateral, o epicôndilo lateral e o epicôndilo medial, tá? Aqui na região medial, tá? Nós temos aqui a face anterior. Na face anterior, logo acima a tróclea, eu tenho uma cavidade aqui, que é a fossa coronoide, que é onde vai encaixar o processo coronoide, tá? Olha só ele aqui, ó. Ele entra aqui dentro, tá? Essa pontinha dele. Isso aqui é importante quando a gente estiver vendo nas imagens coronais de cotovelo, porque a gente consegue visualizar tanto o olecrum dentro da fossa do olecrum, dependendo da posição, como também visualizar o processo coronoide inserido dentro da fossa coronoide, tá bom? Os dois, tanto o olecrano como o processo coronoide, eles servem de esbarro para que o nosso cotovelo não saia do lugar, né? Então o olecrano entra aqui dentro da fossa do olecrano e na parte anterior o processo coronoide entra na fossa coronoide, tá? Eles servem de esbarro, é por isso que o nosso braço não fecha total, né? Também não passa do limite, tá bom? Digamos que eles fossem um esbarro, né? Tá certo? Lembrem-se disso quando a gente estiver vendo as imagens lá de cotovelo de forma coronal, tá bom? Então, gente, olha, visualizando a una aqui, nós podemos ver as estruturas principais na extremidade proximal. O olecrano, o processo coronoide, a fóvea, né? Articular, face articular, incisura articular, pode ser chamada assim também, né? A incisura articular para o rádio, né? Incisura radial, e a incisura troclear, que é a incisura que encaixa na tróclea, tá? Lá do úmero, tá bom? E na extremidade distal, nós vamos ter a cabeça da una, né? Temos aqui uma visão lateral, uma visão lateral, tá? E nós temos aqui uma visão anterior, tá bom? Então, nessa extremidade nós vamos ter a cabeça com uma face articular radial, que onde vai se encaixar lá na incisura unar do rádio, que eu mostrei para vocês antes, e aqui o processo estiloide, tá? Quando a gente vê o conjunto disso tudo na imagem, a gente tem uma noção do contexto maior da estrutura, tá? Isso aqui são importantes porque são regiões articulares que promovem movimento, tá? E aí aqui na região do punho, já mudando da região do cotovelo para o punho, a gente vai ter um movimento de pronação e supinação do antebraço e da mão, tá? E a gente também tem o movimento de flexão e extensão do punho. E o nosso punho também faz esse movimento aqui, tá? E aí nós temos uma região que tem 3 tipos de movimento, tá bom? Por isso que é uma articulação bastante complexa. Ok?
Bom, só para ilustrar mais aqui, nessa facezinha amarela que a gente pode ver aqui, né? Desculpa o slide estar em inglês, mas foi uma imagem que eu achei bastante interessante. Nessa facezinha amarela, nós temos a incisura troclear. Nessa facezinha azul, a incisura radial. A região verde, né, o olecrano, a região do olecrano. Tá? E na região rosa aqui, né, nós temos o processo coronoide. Tá bom? São estruturas bastante importantes do rádio quando a gente estiver vendo as imagens. Tá? E aqui, para que a gente tenha uma noção do contexto geral, nós temos aqui o rádio e a una articulados, tá? Um com o outro, onde a cabeça do rádio está inserida aqui na incisura radial da una, né? A cabeça do rádio está na incisura radial e a cabeça da una está na incisura unar lá do rádio, né? Os dois processos estiloides aqui na parte anterior, tá? E aqui no meio a gente vai ter a membrana interóssea, que vai ligar a margem interóssea da una à margem interóssea do rádio. Eles são importantes para manter os dois ossos unidos, né? Tá? Principalmente nesse movimento aqui que vocês podem ver, pronação e supinação. É claro que não é só essa membrana interóssea, existem outros ligamentos, né? Tá? Que estão promovendo todo esse movimento. E aí a gente tem um conjunto de músculos, né? Como o pronador quadrado, o supinador, são músculos que promovem esse movimento aqui, junto com muitos outros que saem do braço para o antebraço, como é o caso do bíceps, o bráquio radial, tá? Músculos que saem dessa região e vão para a região da mão, como os flexores, tá? Flexor dos dedos, flexor do carpo, e os extensores na parte posterior também, que saem todos dessa região e vão lá para a região da mão e do punho, ok? Bom, aqui, gente, olha, é uma imagem bastante importante que eu gostaria que vocês prestassem atenção numa coisa aqui nessa imagem, tá? Eu tenho aqui a extremidade distal do húmero, tá? Onde eu posso ver aqui, ó, a tróclea, onde está articulada aqui dentro da incisura troclear da una. Tenho essa parte mais redondinha aqui, que é o capítulo do húmero, que está articulado aqui, né, na cabeça do rádio, ó, tá aqui a cabeça do rádio, no capítulo, ó, essa parte redondinha, e essa outra parte aqui, a tróclea, na incisura troclear da una, né? Como é a imagem sobreposta, radiográfica, a una está na frente, né? Foi uma imagem médio-lateral, tá? Aí o rádio está por trás, né? Está na região lateral. E aí eu gostaria que vocês visualizassem uma coisa. Essa região aqui, ó, é a fossa do olecrano, tá? E essa região aqui é a fossa coronoide. E eu quero que vocês visualizem que o limite entre uma e outra é bem estreito, tá? E aí, alguns chegam até a ser perfurados com o passar do tempo. Então, em algum acidente, né, ele pode fraturar essa membranazinha que é muito estreita, tá? E aí, quando a gente está fazendo imagens, a gente consegue visualizar, por exemplo, uma imagem coronal e no braço em extensão, a ponta aqui do olecrano dentro da fossa do olecrano. E aí, às vezes, você migra na imagem da região anterior para a posterior e você sai direto da fossa coronoide para a fossa do olecrano, porque elas estão em sequência de imagem coronal. Tá? Outra coisa que eu gostaria que vocês visualizassem aqui nessa outra imagem, né, é a extremidade distal do rádio da una, né, tá? Onde a cabeça da una está para a extremidade distal, se articulando aqui na incisura unar do rádio, né? E aí nós vamos visualizar aqui os dois processos estiloides, né, do rádio aqui e da una, tá? Os dois, além deles promoverem o movimento entre si, né, de pronação e supinação, eles estão articulados com os ossos do carpo,
na linha aqui proximal, com o escafoide, o semilunar e o piramidal. O piciforme está sobreposto aqui, porque ele fica na região anterior, né? E nessa região aqui, uma região muito importante também, que a gente vai ter a região de túnel do carpo, né? Onde a gente vai ter um retináculo aqui, e por baixo dele vai passar nervo mediano, flexor dos dedos, flexor do carpo, tá? Então, é uma região bastante importante que eu gostaria que vocês não tirassem da mente, tá bom? Aqui, gente, só para demonstrar, né? Na primeira imagem aqui, nós temos uma imagem supinada, né? Que é a imagem em posição anatômica, né? A imagem em posição anatômica é supinada. E aí, quando ocorre a pronação, o rádio ele cruza por cima da ulna, né? Articulando-se entre a incisura radial e a face articular do rádio aqui na ulna, né? A incisura ulnar no rádio com a face articular radial na ulna, né? Um cruza por cima do outro. Lembrando que a ulna, nesse movimento de pronação e supinação, ela se mantém inerte. Ela não se movimenta. Quem se movimenta é o rádio, tá bom? Ok? Nesse movimento, apenas o rádio faz o cruzamento por cima, né? Fazendo a rotação, né, sobre o eixo longitudinal, tá bom? Lembram disso, né? Que eu falei dos eixos, né? Que atravessa o plano axial, né? São os eixos longitudinal, tá? E é um movimento de rotação. No caso específico do membro superior, esse movimento de rotação na região do antebraço e mão se chama pronação e supinação, ok? Bom, passando para a mão, só relembrando que nós temos na mão 3 regiões distintas: a região carpal, a região metacárpica e a região das falanges, que é a região móvel, né, dos dedos, tá? Dos metacarpos, o único metacarpo que tem maior mobilidade é o primeiro, né, que é referente ao polegar, tá? Na região das falanges, nós temos 3 falanges em cada dedo, com exceção do primeiro dedo, né, que só temos a proximal e a distal. Gente, isso é só uma recapitulação para que a gente não entre nas imagens perdidas, tá bom? Então, na região do pulso, se articulando com o rádio e a ulna, a região da articulação do carpo, nós vamos ter os ossos, que são 8, que compõem o carpo. Tá? Na região da palma da mão, nós teremos a região dos metacarpos, tá? Formado pelos 5 metacarpos. E a região dos dedos, que é composta pelas falanges. Tá bom? Falanges proximais, médias, né? E distais. Tá? Lembrando que no dedo polegar nós não temos a falange média, somente a proximal e a distal. Ok? Nessa imagem radiográfica aqui, nós podemos ver a região do carpo, onde nós temos uma linha proximal, que é composta pelo escafode, semilunar, piramidal e piciforme, tá? E uma linha distal, tá? Que é composta pelo trapézio, trapezoide, amato e captato, tá? São as duas linhas que formam o carpo, tá bom? Compondo os 8 ossos do carpo. E aqui nós temos no número 1 os metacarpos e no número 2 as falanges proximais, no número 3 as falanges médias e no número 4 as distais. E aqui no polegar nós não temos o número 3, né? Claro. Né? Vocês podem notar também nessa imagem, gente, que essa é a mão de um indivíduo jovem, né? Nós temos aqui a região das epífises, né? A diáfise e a metáfise dividida pela epífise, né? É bem claro aqui, não é uma fratura, tá? Isso é de um indivíduo jovem, tá bom? Também dá para visualizar algumas epífises aqui nas falanges, ok? Só para recapitular, né? Aqui de vermelho no número 1, a fileira proximal e no número 2 a fileira distal.
Pessoal, é importante a gente ter ideia dessas fileiras na hora de a gente visualizar as imagens seccionais, porque a gente sai de um plano para outro e a gente pode se basear por ela. Mas eu quero que desde já vocês tenham a noção de que algumas dessas estruturas ósseas elas estão numa fileira, mas vamos supor que eu trace aqui um corte aqui axial e nesse corte alguns ossos vão ficar em um plano mesmo estando em outra fileira, tá bom? Porque a estrutura ela é côncava ou convexa. Lembram daquela aula lá de tórax, onde num corte pegando o tórax a gente tinha região de abdômen e tórax na mesma imagem? É a mesma coisa vai acontecer aqui quando a gente fizer uma imagem axial dessa região do carpo, tá? Bom, só relembrando, né? No número 1 nós temos a extremidade distal do rádio, né? E a extremidade no número 2 distal da ulna, né? Cabeça da ulna, face articular radial e o processo estiloide, tá? E aí, aqui na fileira proximal, nós temos o número 3, escafoide, o número 4, o semilunar, no número 5, piramidal, e sobreposto a ele, né, mais anterior, nós temos o número 6, que é o piciforme, que nós podemos visualizar aqui no lado, na imagem, né, na imagem radiográfica, as mesmas estruturas. Ok? Já aqui na imagem, nessa outra imagem, nós podemos ver a fileira distal, tá bom? Onde nós temos o trapézio, o trapezoide, o capitato e o amato, na mesma coisa na imagem radiográfica, tá? E aí compõe a fileira distal do carpo. Ok? Eu estou colocando essa imagem com algumas das estruturas que a gente podemos ver, tá? Cada falange que a gente for ver, ela é composta por uma base e uma cabeça e o corpo da falange. Né? Se eu pegar cada falange dessa aqui, eu vou ter uma base, que é a extremidade mais proximal, o corpo dela e a cabeça, que é a extremidade mais distal. Da mesma forma, os metacarpos. Nós temos uma base, um corpo e uma cabeça. Tá? A cabeça do metacarpo ela se articula com a base, né? A face articular da base da falange. E a falange proximal com a da seguinte, da média e a da média com a da distal. E aí, a extremidade da cabeça das falanges distais, elas não se articulam com nada, né? Elas formam a ponta do dedo, tá? Elas terminam aqui com a tuberosidade da falange, tá bom? E é também comum a gente encontrar alguns ossos sesamoides na região do polegar, principalmente, tá? Na face anterior aqui do polegar, que na verdade fica meio que medial. Tá bom? Bom, vamos começar a falar da anatomia seccional.